Olá, minhas barrigudinhas, bem-vinda ao Prontas para Parir, o podcast só para vocês. E nós estamos hoje com um episódio que é dose dupla e nós vamos falar de algo muito importante, principalmente para você que é tentante, que está aí, e para mulheres também que nem estão pensando em engravidar, porque vai também funcionar para vocês, tá? Sobre endometriose. O que é? Como surgiu? Como tratar? Fala-se muito hoje sobre a endometriose, mas hoje nós estamos com dois especialistas, o doutor Lucas Nogueira, obrigada pela sua participação, e o doutor Tiago Maciel. Gente, eles são dois obstetras, ginecologistas e tratam a endometriose. Eu sei que tem cirurgia, tem um bocado de coisa, né? Nós vamos conversar bastante. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui. Tá. É um prazer estar aqui, não. Obrigado pelo convite. A gente vem realmente de coração falar sobre um tema que acho que faz parte até do nosso dia a dia. A coisa não foi muito, digamos assim, combinada, mas uma coisa que foi se desenhando pelos trabalhos que a gente se cruzou. E a gente vem levando isso como uma bandeira até, né? Nos ambientes de trabalho, quando a gente trabalha, e acaba se juntando realmente. E é um tema muito gostoso de falar. E como é importante, e eu fico imaginando vocês dois ali operando, como deve ser gratificante, né? Assim, vocês conduzir de uma forma, até vamos dizer assim, sinérgica, assim, tem uma sinergia, mas que você vai saber que aquele útero, ele vai passar por um processo que depois ele vai gerar uma vida, não é isso? Esse é o objetivo, né? Na endometriose a gente trata muito gravidez, né? Paciente que quer engravidar e por algum motivo não está conseguindo, um deles é endometriose. E o outro caso de dor também, né? A paciente que tem cólicas, muita dor crônica. Então, é bem difícil, né? É uma doença de muitos desafios, né? Tanto no diagnóstico como no tratamento. Mas é muito gratificante também a gente ter depois o resultado. Aquela paciente que você tratou, que tinha muita dor, dificuldade para engravidar, e de repente, após uma cirurgia, um tratamento, seja qual for, ela engravida, consegue, né? Então fica sem dor, fica bem, né? Então é muito gratificante, acho que é o que faz a diferença, né? Que faz ser melhor Melhor ainda ainda. esse Eu trabalho. fico imaginando vocês, deve ser tão bom, né? Assim, eu, por exemplo, eu olho para mim e digo, eu jamais seria médica. Jamais, em hipótese alguma. Porque eu estou tocando numa vida, eu estou tocando numa alma. E olha o peso da responsabilidade na mão de vocês. Vocês não sentem, não, assim, um frisãozinho, tipo, ai, como foi, assim, no começo de vocês? Primeira cirurgia deu calafrio ou não? Sabe? A gente vem vendo um processo, digamos assim, sendo lapidado para tal, né? E sempre tem uma novidade, né? Sempre, isso é o que eu acho que até mantém acesa essa chama que você está buscando a descoberta cirúrgica, né? E busca de resolver um problema, né? Cada gente, desde um diagnóstico, né? Até uma queixa clínica, e você vai dar aquele diagnóstico até a resolução e a mudança da qualidade de vida da paciente. Então, isso é maravilhoso, né? Digamos assim. Então, você atinge esse objetivo, né? Digamos, o quão mais reto que seja, né? Sem muitas curvas, né? Mas tem amor, não tem aí? Tem, Demais, tem que ter, senão não serve, né? Não serve, né? A gente, acho que é o que faz a gente amar, a gente fazer bem é amar o que faz mesmo. E faz toda a diferença, né? A gente tem realmente, como você falou, um peso, é diferente, né? Você está ali realmente. Quando se fala de cirurgia, nem se fala que você está ali a milímetros, às vezes, da vida mesmo, da morte, né? Se você fizer uma lesão ou de uma complicação extremamente complexa, meses internados, se você erra milímetros, 2 milímetros é o suficiente. Então, sim, tem que ter muito comprometimento, tem que ter muito amor, tem que ter muita vontade de fazer. Coincidência ou não, né? Nós dois somos filhos de ginecologistas também, os dois. Então, é uma coisa que a gente traz de casa. Sempre falo, é uma coisa que veio de casa, né? Eu já tinha o contato com meu pai e a gente, né, conversando muito sempre sobre isso é uma coisa que a gente tenta realmente tratar todas as nossas pacientes como se fossem da família. Então, a gente entrega mesmo, tenta entregar o nosso melhor sempre. E aí vai ficando, não vou dizer que fácil, não é que seja fácil, mas fica natural. A gente se acostuma, né?
E segue, vai dando tudo certo. Ai, gente, eu já vi vocês em ação e eu achei lindo demais, principalmente os nascimentos. Eu sou suspeita. Agora sim, para as pessoas conhecerem vocês, deixa aí as suas redes sociais, doutor Lucas, por favor. Instagram, underline, Dr. Lucas Nogueira, desculpa, arroba Dr. Lucas Nogueira, underline, no Instagram, no TikTok também, e no YouTube, Dr. Lucas Nogueira. Doutor Tiago. Não, Instagram é arroba, tá? Doutor Tiago Maciel. E tem a clínica Existência, né? Que é uma clínica que envolve o pensamento que a gente veio buscando, que está fazendo, né? E ainda não está bem definido, mas no momento é a clínica Existência. É o que a gente ainda tem pouco conteúdo, mas é mais no Thiago mesmo, não sou muito. O Lucas é bem mais instagramável, você vai entender que, né, YouTube, né, Lucas? E a gente vem buscando, né, realmente se inserir. Né? Gente, cada um com seu perfil, cada um aqui, ele fala isso assim, mas pensa num conhecimento que ele tem dentro dele e pensa nesse homem operando. É assim, é lindo. Ele vai, ele ri com a paciente, o doutor Lucas, é assim. Então, acessem as redes sociais que vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando em relação à essência de cada um deles aqui, da importância e da relevância que eles têm, por isso que eles estão aqui no Prontas para Parir, conversando e trazendo informações preciosíssimas para vocês. Mas vamos agora à tão temida endometriose. O que é? O que é ela? Então, endometriose é uma doença inflamatória crônica, né, caracterizada por aquele tecido, digamos, estaria na cavidade do útero, que é o endométrio, né, ou glândula estrógeno. Então, esse tecido está emparedado, digamos assim, em algum outro tecido, algum outro órgão, né? E vai seguir a mesma, digamos assim, o mesmo estímulo hormonal, ciclo da mulher, e no útero ele tem um certo caminho, né? Mas nesses outros locais ele acaba, pelo fato de estar emparedado aí como a gente chama de peritônio, ele acaba causando algum grau de inflamação, né? E da inflamação vem uma cascata de outras coisas, podendo gerar até um problema no órgão, né? Ah, é? E assim, por exemplo, a gente percebe que tem endometriose no ciclo menstrual ou não? Existe outro momento que eu possa perceber que eu tô assim, que existe a endometriose, que eu tenho essa doença? Como é? Como é que eu sei que eu tô doente? Na verdade, a endometriose, como o Thiago bem falou, né, essas lesões que a gente considera ativas, elas inflamam durante o período menstrual. Então, normalmente, essas lesões, durante esse período específico, elas inflamam mais. E, dependendo do órgão que elas estão, elas vão afetar a função daquele órgão, trazendo dor ou alteração de funcionamento. Então, qualquer órgão que ela tiver vai seguir esse mesmo princípio. Se ela está no útero, vai aumentar as cólicas menstruais, dificultar o processo da menstruação, dificultar a implantação de embrião. Se ela está no ovário, dificulta a ovulação, causa dor na região. Se ela está na bexiga, infecção urinária recorrente ou sintomas semelhantes, dificuldade de urinar. Se ela está no reto, alterações intestinais, constipação, diarreia crônica, irritação intestinal com alguns alimentos, dificuldade evacuatória, tudo isso vai estar relacionado. Vai depender muito de onde essa lesão está. Em geral, é marcado por uma piora do sintoma no período menstrual, mas dependendo da lesão, pode ser um sintoma crônico. Por exemplo, uma paciente constipada crônica, ela é constipada cronicamente e às vezes durante o período menstrual ela tem diarreia. Até o contrário. Ah, Isso pode ser um sinal. deixa eu colocar só um pouquinho assim, porque eu vejo as pessoas dizendo assim, ai, quando eu tô no período menstrual, eu tenho diarreia. Uhum. Pode ser um indício ou não? Pode ser um sinal. Isso pode ser um sinal, Nem todas nem as todas. pacientes que têm isso têm lesão, e nem todas as pacientes que têm isso vão ter lesões visíveis ao exame, mas às vezes elas têm lesão, às vezes tem alguma coisa lá dentro que a gente não tem como ter certeza, a não ser realmente passando pelo processo de diagnóstico. Aí vocês descobrem isso no consultório ginecológico, é isso assim, tipo, a rotina da mulher, vai ao consultório, aí vocês pedem exame ou como é que é descoberto? É ultrassom? O processo inicia com o exame, a consulta, né? A gente vai perguntar o motivo porque a paciente foi no consultório, se ela tem dores, a gente vai
passar por todos esses setores. Cólica menstrual, alterações urinárias, intestinais, na relação sexual, outros sintomas relacionados ao período menstrual. Depois a gente vai examinar a paciente, fazer um exame físico, né? Vai palpar, vai examinar a barriga e a região vaginal. A gente encontra locais, pontos de dor, regiões de uma dor, né? Dependendo, às vezes mais leve, às vezes mais intensa. A partir daí a gente vai ter uma suspeita e a partir dessa suspeita a gente vai solicitar os exames. Que, né? O Thiago vai falar bem melhor do que eu, que é especialista aí. No exame que descobre, é isso? Exatamente. Qual é o exame? Bom, o que eu faço bastante hoje no meu dia a dia é mapeamento para endometriose. Então, é um exame que esse eu posso falar bem, porque assim, as pacientes geralmente vêm por dois motivos, são nos gerais, né? Ou por dor, ou por questão da fertilidade, não atingir a fertilidade, né? E essas pacientes, elas vêm por, assim, a dor, eu costumo até conversar bastante com o Lucas sobre a dor, porque quando a gente fala naquela cascata, né, da inflamação e tudo mais, hoje a gente vem, inclusive, comentando sobre isso, né? Tem pacientes que, será que ela tem inflamação e não tem dor? Não. Talvez ela não tá, ela normalizou aquela dor. O ponto, né, Lucas, de dor, ela acha que aquilo faz parte. E demora muito, às vezes, para ter esse diagnóstico. Vai levando Ela assume a dor como algo como normal. algo normal, né? Ela começa E pelas cólicas, e aí de repente ela diz, desde adolescente, meu, eu tô cólica, tá doendo, e às vezes a mãe dela também teve cólicas. Porque tem um padrão hereditário, tem uma é, frequência de acometimento na família. E ela passou pela mesma coisa, mas no passado, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha o diagnóstico como tem hoje, você não tinha tratamento da mesma maneira. Então, ela também teve que aguentar. E aí ela passa para a filha o melhor que ela pode, que é normal. Eu também passei por isso, estou aqui, tudo bem. para ela aquilo ali foi uma coisa que fez parte, né? E agora a Aí, filha está às vezes, faz até o tratamento errado, né? Faz o tratamento para cólica, tomando isso. os remédios para a dor ali da cólica, e não vai tratar a causa. Ou não só a medicação para cólico, então entra com anticoncepcional e vai levando. Você vai mexendo um pouco com aquela resposta inflamatória e vai adiando aquele diagnóstico, né? Isso. Aqui no Brasil, em torno de 7 a 10 anos, né? Tem que mostrar na literatura, para você fechar um diagnóstico. É mesmo. Coisa que se torna bem demorado, né? Então, Isso quando a paciente começa a procurar. Nossa, A partir do momento que ela vai para o médico. tem muitas mulheres com endometriose. Muitas. muitos. A estimativa é uma média de 10% na maioria das estimativas mais conservadoras. Alguns trabalhos sobem um pouco mais, chegando mais próximo de 20%. Mas no dia a dia a gente vê realmente aumentando cada vez mais. Ela é uma doença, tipo, silenciosa, escondida? Como é? Para algumas mulheres, inclusive, elas acho que passam aí a vida inteira, né? E E quando não você vai sabe. fazer algum procedimento lá à frente, descobre, né? E é uma doença que tudo que a gente disser assim, é isso, é certeza, é isso, você vai ter a chance de estar errando, entendeu? Porque às vezes as características, a forma dela se apresentar, às vezes ela vem de uma forma completamente, digamos, diferente daquilo que a gente imaginava, né? E qual é o exame mais preciso? Bom, qual é o exame mais preciso, né? Eu acho que, assim, a gente tem um exame hoje com mapeamento para endometriose, né? Como sendo um exame, né? Que é bem disponível aí, acho que no nosso, aqui pelo menos no nosso estado, acho que é o exame que vê mais se pede, né, Lucas? Mas também tem a ressonância, e no geral Cada você um tem vê que seus cada um pontos, tem né? seus pontos Eu positivos e achava que era pelo negativos. ultrassom, acredito. O É, ultrassom e a ressonância, tem as duas então são Ah, é? ressonância, né? é um Mas mapeamento da endometriose pode ser feito ou por ultrassom ou por com ressonância. ressonância. O mais importante, na verdade, é o profissional que faz. Não adianta, se não for um profissional com experiência na endometriose, né, fazendo nas situações adequadas, com o material adequado, tem muita paciente que fez todos os exames preventivos anuais e nunca foi visto nada e de repente faz um exame bem feito com aquele objetivo e encontra um monte de alterações. Por isso que ele tem que ser guiado, né? A gente costuma fazer esse processo inicialmente, muitas vezes a paciente, o que que eu faço para ver qual é o exame? Aí, normalmente, depende muito do que você sente, onde que está doendo.
para a gente indicar para o colega correto, para o exame correto, para poder achar. Alguns casos, por exemplo, endometriose da bexiga, dentro da bexiga. Às vezes o melhor exame nem é tanto, às vezes, uma imagem. Você fazer uma cistoscopia, às vezes você vê melhor do que fazendo, às vezes, um ultrassom ressonância. Vai depender muito de cada caso. Ou então também não adianta a gente direcionar só, faz um mapeamento por endometriose. Às vezes é muito mais legal você fazer assim, ó, a paciente tem dor nessas regiões, e a partir daí o colega vai avaliar aquelas regiões. Senão fica uma coisa muito aberta, como se você Entendi. jogasse a Mas, pessoa dentro do extra e dissesse assim, ó, corre atrás aí de uma bolinha de futebol. Entendi. esse direcionamento clínico ele é importantíssimo, né? E até você realmente explicar para quem vai fazer o exame aquilo que você realmente quer, né? Aquilo que é que eu achado, o que é que você está realmente procurando, lógico. Eu acho que o passo a passo do exame, ele é fundamental, é não pular os passos, digamos assim, é não deixar de olhar. Então, você fazer um exame com calma, um exame comprometido com a paciente que está de forma adequada para o exame, né? Porque a gente faz, inclusive, um preparo intestinal para facilitar, né? Realmente, alguns pontos que a gente realmente são bem críticos, digamos, na busca do diagnóstico. Você não deve, digamos assim, saltitar, né? Assim, pulei esse passo. Esse passo. E às vezes esse passo que foi pulado aí, você perdeu alguma coisa do diagnóstico, né? É uma doença que ela vem assim, e tem uma cara assim, você tem as mesmas características da Da paciente e tal. Ela é única como nós É somos. uma, é uma doença, digamos assim, Personalizado. Ela é ela é personalizada. personalizada, ela é única, né? Gente, e toda endometriose, ela vai para o operatório ou ela tem tratamento que não seja operatório? É muito bem. É, são dois caminhos. Eu costumo primeiro conversar com o paciente qual é o nosso objetivo. E a partir daí a gente segue para tentar entender melhor qual vai ser o melhor tratamento para ela. Para a paciente que quer engravidar, é um caminho, para a paciente que quer melhorar da dor, é outro caminho. Hum, Se a gente está falando de gravidez, a grande maioria dos tratamentos clínicos vem com bloqueio hormonal. E o bloqueio hormonal, obviamente, vai impedir ou dificultar ela de engravidar. Então a gente começa a ficar um pouco, né, muda um pouco o nosso processo. Então, eu não posso para uma paciente que está querendo engravidar e dizer, não, toma esse anticoncepcional que tu vai ficar bem. Você não vai engravidar, porque o objetivo maior dela é engravidar. engravidar. Então, eu tenho que fazer um tratamento voltado para a gravidez dela. Entender o porquê que ela não está engravidando, trabalhar o processo, o que que vai melhorar a taxa de fertilidade dela, e a partir daí a gente pode acabar indo para fertilização, para uma cirurgia, com suplementação específica, depende. Falando de dor, o paciente que quer, não, doutor, não quero engravidar agora, eu quero melhorar a dor. Aí também vai depender. Qual o caso dessa paciente? Eu estou falando de um jovem de 20 anos, eu estou falando de uma paciente de 34, Uma que não prova quer já mais definida. engravidar, de 44, que já está, também não quer mais engravidar, vai dependendo de cada caso. E aí a gente vai ter tratamento clínico, que é com medicação. Alguns pilares mais importantes são o bloqueio hormonal, que a gente vai tentar reduzir esses ciclos e esse estímulo hormonal na paciente, além de tentar reduzir efeitos inflamatórios nela, seja por dieta, suplementação, melhora de estilo de vida, hidratação adequada, sono adequado, controle de estresse, tudo isso aí vai melhorar o potencial inflamatório dessa paciente e vai melhorar a dor dela. Ou então, nas pacientes que não têm melhora nessa parte, mesmo com todos esses cuidados, e ou então que tem alguma alteração maior no exame de imagem, lesões muito grandes ou lesões perigosas, a cirurgia costuma ser a melhor opção. Então, mais ou menos esse caminho. Eu vi aí que você comentou sobre idade. Não sabe se é paciente de 20 anos. Eu achava que era só mulheres formadas. Assim, endometriose pode vir em qualquer fase, em qualquer idade, ou a gente pode pensar na infância, ou não, é só do adulto para. Talvez pensar em assim, idades tem as prevalências, digamos assim, mas é uma doença que, como eu disse, tudo que a gente afirmar, a gente vai, entendeu? Ah, Talvez você vai achar a doença tem meninas que nem chegaram a menstruar, né? Você vai fazer lá uma cirurgia tal, chega Cisto para de se ovário, deparou, cisto ovário, um apendicite até, e vai nunca se menstruou depara, e tá com assim, tem endometriose. algum que a gente chama potencialmente. potencialmente um implante, que aí depois você faz lá a biópsia e vem É uma como doença específica de mulheres. Já tem casos na literatura relatando até de homens, Gente, com tratamentos novidade. hormonais. Como é que vocês vão aguentar essa dor?
Não aguenta, Não mas não aguenta. aguento, não, não aguento, não. Eles Eu tô... têm, Gente, brincadeiras à parte, mas assim, a gente brinca, né, que o homem não aguentaria, mas homem com endometriose, na literatura você tem, por exemplo, achados de células, né, com esse potencial de endometriose em fetos, é em homens mesmo. com tratamentos hormonais específicos. Então, ela é mais comum na mulher com idade fértil. A gente tem ali um padrão de acometimento dos 30, dos 25 aos 35 anos, bem mais importante. A maioria das mulheres com sintomas mais importantes acima dos 30, 35 anos é o mais comum. Mas eu, particularmente, já peguei paciente de 12 anos, como o Thiago falou, foi fazer uma cirurgia com cisto de ovário e tinha uma endometriose Endometriose. típica. É endometriose, não é Uma outra coisa. criança. Uma É. criança. E paciente, às vezes, com mais de 60 anos, você vai fazer outra cirurgia por outro motivo qualquer, você chega lá, isso parece que ela teve endometriose no passado. Então, tá lá. Agora, o nível de atividade, o nível de inflamação também vai mudar muito, vai fazer Ah, muita diferença para a quantidade de dor que ela tem. Inclusive nessas pacientes, o comportamento da doença, né? Aquela já tem 60 anos e sim, menopausa. Pode ter. A mulher, depois que passou da menopausa, parou ali o ciclo menstrual. Ela pode ainda ter endometriose ou a endometriose parou de fazer efeito? Não sei nem como é que eu posso falar Diminui o isso. nível de inflamação. Ah, diminui o A nível de inflamação inflamação. desinflama, né? Você não vai ter mais aquele estímulo mensal de inflamação crônica. Então, vai desinflamando. Agora, tem sintomas relacionados a essa inflamação crônica, que é a cólica menstrual, né? Sim. Alguns pontos que está mais inflamado, aquela irritação intestinal crônica, também muito inflamatória. E tem alguns sintomas que não são tanto pela inflamação, são por outros motivos. Processos aderenciais, que são muito comuns na endometriose. Então, uma aderência é quando um órgão gruda no outro. Ele era para estar livre, mas ele está grudado. Isso altera o funcionamento daquele órgão. Imagina a bexiga, ela é para esvaziar e encher, ela é para ficar bem cheia, né? O intestino, ele é para se movimentar. Qual funciona do peristaltismo, o intestino funcionar. Na hora que você está grudado, ele está preso, ele pode não conseguir fazer o funcionamento dele adequadamente. Aí você vai ter um sintoma funcional, por dificuldade na função daquele órgão. E também tem os sintomas relacionados também à fibrose. Então, com o passar do tempo, cronicamente inflamando, alguns tecidos podem ficar com fibrose. Isso dificulta, isso modifica a capacidade do órgão de ser elástico, né? De se movimentar. Então, às vezes, por exemplo, a vagina, ela é um órgão elástico. Durante a relação sexual, ela tem que ter uma capacidade de mobilidade. E às vezes, quando está muito preso, ela vai ter o quê? Dor na relação. Então, tudo isso também pode causar alguns sintomas, e esses sintomas, eles não são decorrentes diretamente da inflamação do hormônio. Então, pode ainda ficar algum residual. Eles tendem a melhorar, mas pode ainda existir algum sintoma mesmo. então, são as marcas da cronicidade, né? E essa doença deixou Interessante. ao longo da vida. Deixa eu fazer então uma pergunta. É possível alguém engravidar tendo endometriose? Ela leva uma gestação, vai ao parto normal? Porque é o seguinte, me veio uma memória agora quando falou que ela é uma aderência e a bexiga pode aderir. Estava numa cesárea e cortou a bexiga dela. Aí o médico estava aderido. Poderia estar com endometriose? Provavelmente. É mesmo, e mesmo assim ela gerou a... É aquela doença, né? A gente não tem como garantir nada. Mas quem tem endometriose na gestação, por exemplo, tá com endometriose e está gestando. Ela sabe. Ela vai sentir mais dor, porque já que é uma doença inflamatória, talvez ela passe um processo gestacional mais dolorido Pode ser, pode acontecer. Também vai depender do motivo do da motivo dor. dor. Na gravidez, assim como na menopausa, o estímulo do estrogênio, que é o hormônio que inflama a endometriose, ele vai ser bem menor, vai ser quase ausente. Durante a gravidez é como se a paciente estivesse usando um anticoncepcional, só que ainda mais potente. Então, o padrão inflamatório dos ciclos não vai acontecer, mas se ela tem um processo da fibrose, pode acontecer dela ter alguma alteração. Ficar mais constipada do que esperado, ter algumas fisgadas, algumas pontadas, algum processo que dificulte, até mesmo às vezes o posicionamento do feto. O feto se mexe e dá umas puxadas diferentes. Pode acontecer. Não dá para a gente garantir nada, porque é muito difícil saber como é que está lá dentro. Sim. E Mas pode lembrar acontecer. até da dificuldade que esse ambiente vai tendo, porque o útero vai começar a crescer,
também começa a empurrar tudo digamos assim, para os lados, né? Começou a sufocar a E, mulher, e vai aí, batendo né, aqui. associado isso a todo esse processo de fibrose, então de aderência, isso tudo pode trazer alguns transtornos para a gestação, tá? Vocês Mas tiveram algum caso que a mulher procurou para engravidar, vocês trataram e ela engravidou e correu tudo bem? Sim. Há muitos. Foi difícil, teve algum mais complicado? Pode compartilhar aqui, sem falar nome só. não foi cirúrgico, não, acho que o Lucas pode até falar, né? Graças a Deus, vários. Né? Que coisa É, boa! normalmente costuma, assim, mesmo a paciente com endometriose ainda, né? Porque tem aquelas que procuram querendo engravidar, mas tem medo de engravidar, não sabem se pode, se não pode, se consegue. E estando tudo dentro dos padrões de segurança, a gente indica e estimula que ela engravide. Ela engravida e a grande maioria corre tudo bem. Tem casos que pode acontecer alguma coisa. Existem alguns trabalhos, ainda não é uma coisa, né, 100%, como tudo em endometriose, que podem ter relações da endometriose com pressão elevada, com trabalho de parto prematuro, mas ainda não é nada. A gente ainda está brigando com um setor bem mais inicial, que é o diagnóstico. A gente ainda está brigando no diagnóstico, então é difícil da gente conseguir fazer essas correlações de uma forma realmente satisfatória. Mas, em geral, costuma ser uma gravidez tranquila. Nem sempre viram, na verdade, a maioria das vezes não viram gravidez de alto risco por conta da endometriose. Pacientes que operaram, que não conseguiam engravidar, 1, 2, 5 ou mais anos tentando e não conseguiam, a gente opera, limpa tudo, né? E consegue engravidar, em vários casos também, graças a Deus. E geralmente também são gestações de um risco controlado. Claro que uma pressão alta, uma diabetes, não obrigatoriamente tem relação com esse processo, mas a maioria das vezes costuma ser, sim, gestações de um risco controlado, acaba tudo bem, graças a Deus. E pode ser vaginal o parto ou tem que ser cesárea? Se Não, vocês descobrem que ela tem endometriose, como é? infarto normal mesmo. Pode ser Pode, normal, pode ser de. normal, né? A via Não de tem, parto não não a tem, endometriose não interfere na via de parto, não, né? Se ela estiver grávida com endometriose, não vai interferir. um fator. Pode ficar. A paciente do pós-operatório, que já se operou, aí vai depender do que foi feito na cirurgia. Quando em alguns casos a gente precisa mexer muito com o útero, fazer às vezes retirada de miomas ou de adenomiose, também adenomiomas, nesses casos às vezes a gente acaba optando pela a via cesariana para reduzir aqueles riscos por conta de um trabalho de parto prolongado. Mas em geral não modifica a via de parto. E se ela, vamos supor, teve um diagnóstico que vai precisar de uma cirurgia, mas está grávida. Aí, no momento que tem o neném, dá para operar lá, endometriose ou não? Não dá, tem que esperar. Infelizmente não. A cirurgia da endometriose, ela é uma cirurgia que ela é muito delicada, porque acaba que a gente vai estar trabalhando com muitas lesões, na verdade, muitos órgãos, e a visão aberta tradicional, a laparotômica, que a gente chama, né, que é aquela abertura como uma cesárea, ou mesmo em pé, ela não é suficiente, ela não dá um resultado adequado. Apesar de ser um contrassenso, às vezes, na cabeça da maioria, quando a gente abre a barriga, a gente não consegue ver tudo. A gente não consegue chegar nos lugares mais escondidos, a gente não consegue ver alguns locais que são mais difíceis de acesso. Vamos providenciar umas lanternas? Não era? Ah, se fosse, né? Se, né? Claro, Desse é isso que tamanho, a Matias. tecnologia trouxe, né? São as Trouxe. câmeras É que vocês com conseguem fazer imagem, por dentro, né? iluminação, É. E não precisa nem abrir. aproximação, né? Tem a Então, cirurgia que a endometriose que vocês não precisam abrir? É por laparoscopia. A gente usa uns furinhos pequenos, Ah, o tá. maior deles de 1 centímetro dentro do umbigo, e por esse furinho a gente coloca uma câmera. Essa câmera ela tem alta definição, 3D, 4K, Full HD, né? São câmeras muito boas. E com elas a gente consegue não só entrar e ver a imagem dentro da barriga, mas a gente consegue ver desde aqui de cima do diafragma até lá embaixo, perto da região do ânus e da vagina, e Mesmo. consegue chegar a centímetros, bem pertinho de cada lesão, e tirar cada lesão dessa uma por vez. Como é por dentro de nós? Deve Linda que nem ser por fora. é lindo que nem por fora. Ai, gostei. no- Porque assim, às vezes eu fico imaginando como é que vocês sabem onde estão cada coisa, onde está cada coisa. Porque quando eu tô no parque, que eu olho, que eu vou ali, a curiosa, né? Vou olhar aqui. Eu sei lá onde está o outro, o que é que vocês estão fechando. Você fica olhando aquilo e fala, gente, é uma arte. Operar é uma arte. então, quando você está, digamos assim, digamos, numa investigação, né?
você está com um objetivo, é o que é chegar até essa lesão e as outras lesões. Então é muito importante realmente esse processo. Nesse processo, você conseguir realmente levar o máximo possível de informações para a cirurgia, né? Então vem através desses exames de imagem, tanto o mapeamento pelo ultrassom, como pela ressonância e até uma colonoscopia, o exame físico bem trabalhado. Então, você, na verdade, você soma várias informações para chegar a esse objetivo, né, de forma mais, digamos assim, fidedigna, né? São cirurgias minimamente, são órgãos, como a gente falou aqui no início, são delicados, são coisas muito próximas ali que são vitais. Então, o ideal é que você realmente vá munido de muita informação para o processo cirúrgico, se este for O diagnóstico, o pensamento, né, digamos sim. assim. Assim, a decisão A decisão for cirúrgica, o ideal é que você vá, tipo assim, você vai para uma guerra, digamos assim, você vai todo já mapeado, já preparada. preparado. Você não pode chegar lá e dizer assim, o que é que eu vim fazer aqui? Tá faltando isso, tá faltando. Sim, pode, ou não deve. E até para mexer, né? Em que eu vou mexer? Né? Eu vou atravessar essa estrutura, mas o que é que tem por trás? Será que era aqui que me disseram que tinha alguma coisa? Porque nem tudo está ali, digamos assim, visível, né? Às vezes você tem que secar em busca de algo, né? E são estruturas nobres, né? Você não pode estar, né? Não deve estar mexendo assim de qualquer maneira, né? É realmente na mão de especialistas, né? A gente tem que entender isso, certo? Sim, Que não é qualquer pessoa que trata essa doença. Não são especialistas focados, né? Mas, por exemplo, qualquer ginecologista pode pesquisar, ou eles só vão identificar e passar para especialista. eu costumo dizer assim, qualquer ginecologista ele pode ingressar nesse mundo, né? Ele pode tentar realmente ser lapidado digamos assim, se você estiver falando no mundo cirúrgico aí, né? Mas, assim, a endometriose ela é algo que você precisa de muita, digamos assim, muito apoio, né? É uma doença que o atendimento ao apoio a essa gestante ele é multiprofissional. Não é só o ginecologista, não é só um obstetra que esteja ali, cada paciente quer engravidar, você vai ter ali apoio do fisioterapeuta. Se você parar para falar aqui, você vai levar muitos profissionais da área da saúde que podem acolher essa paciente e devem acolher essa paciente, né? O respeito à dor, né, de se for a dor, realmente ele precisa de muitas ferramentas para. E eu entendo que tem que ser um profissional que saiba conversar, sem passar as informações de qualquer forma. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu fui fazer um ultrassom que não tinha nada a ver, porque o ovário policístico e o meu ginecologista, na época, pediu, porque eu procurei um ginecologista porque eu tinha muita acne. Aí me disseram, pode ser que você tenha alguma coisa no ovário. Aí eu fui. Aí ele me pediu, eu era muito nova nessa época, e ele me pediu o exame, o ultrassom. O rapaz do ultrassom olhou para mim e disse: Você nunca vai ser mãe. E eu, oi, eu tenho 18 anos. Eu acho isso. Eu estou contando isso porque Mano, eu acho que nenhum profissional da área deveria. Principalmente, tipo, eu não estou perguntando para nem você. médico, né? Gente. Exato, É. pronto. É isso. E assim. E aí, ok, eu virei para ele, pronto, ok. E fui para o meu médico. E ele olhou e disse: Vamos repetir o ultrassom. Aí eu, nessa hora, eu disse: Por quê? Ele disse: Porque pode ser que você tenha o útero retroverso, pode ser que você tenha um trubicolo, pode ser. Então eu queria repetir. Aí eu, tudo bem, repeti o exame. Aí o outro disse: Você pode até engravidar. Eu não perguntei nada. É na hora do exame. Você pode até engravidar, mas você não vai segurar uma gestação. E eu fico dois diagnósticos seguidos dizendo que eu não vou ser mãe. Eu não aceito essa profecia. Não aceito. Assim, eu disse na hora lá para ele, eu falei, eu não aceito, eu não vou receber isso aí de você, não. Eu vou ser mãe, pronto, e quando eu quiser ser, eu vou ser. Eu fui mãe aos 30 anos.
Eu segurei a gestação. E o meu médico na época disse, Laura, quando você estiver pensando... Aí eu achei que ele foi mais ético do que qualquer um. Porque ele disse, ele mostrou que realmente eu tinha útero bicorno, retroverso, ovário policístico. Acho que eu tinha tudo ali. E aí ele disse... Eu falei para ele, eu comentei com ele, disse, olha, os dois médicos me disseram que eu... Ou um disse que eu nunca ia ser mãe, o outro disse que eu poderia até engravidar, mas eu que eu não ia segurar uma gestação. E ele disse: quando você estiver pensando nisso, a gente vai te tratar para que você tenha. Eu achei tão legal, porque aí eu. Sabe quando me quebrou? E assim, toda. Eu não coloquei na minha cabeça, não fiquei com isso na minha cabeça. Então, no momento que eu quis engravidar, realmente engravidei e segurei a minha. Tudo bem, foi até 8 meses, Ótimo. mas deu certo. Vai perguntar quantos tu teve, né? Mas não. E a minha mãe, ela disse para mim: não se preocupa com isso, não, que eu tive 4 e eu tenho igualzinho você. Então, assim, não é. É só para as pessoas não ficarem na cabeça de, você tem endometriose, você não vai engravidar. Porque tem gente que diz tudo, né? Como eu brinco, né? Quem tem boca fala o que quer, só que entra no ouvido quem a gente quer que deixe entrar. Então, meninas, vocês que estão aí, as pessoas estão dizendo, você tem endometriose, você não vai engravidar, você não vai engravidar. Você vai engravidar sim. É o que como a gente já estava conversando, né? Tem que entender muito quem é a paciente, o que ela tem, é personalizar. E a fase de vida que ela tá. Não adianta você falar isso para um paciente de 18 anos, né? O que eu particularmente gosto muito de fazer é entender o caso dela, entender qual é a situação e como a gente sabe que a endometriose é uma alteração, uma doença que tem repercussão na fertilidade, eu costumo não estimular que ela tente ah, ter a sua fertilidade tardiamente. Então, que ela não vá tentar engravidar com 40. Que ela vá tentar, que não se deve, não existe essa orientação para Nenhuma ninguém, hipótese. em nenhuma hipótese. É que ela realmente busque ter a sua fertilidade o mais precoce possível, que ela não deixe para depois sem um motivo adequado. Porque a gente sabe hoje, independente de endometriose, que o fator idade é o mais importante para a fertilidade. Isso não é uma coisa nova, né? Isso já existe há muito tempo. E para endometriose, isso costuma ser ainda mais importante. Então, não é interessante postergar demais essa questão da fertilidade, com ou sem endometriose. Para paciente com endometriose, isso fica ainda mais importante, né? Não deixar para muito tarde. Ó, programe a sua fertilidade. Você quer? Você quer ser mãe? Porque tem pacientes que não querem. Você quer ser mãe? Perfeito. Então não deixe para lá na frente. Tente trazer para o mais precoce que for possível. Claro que se já com 18 anos, não é agora. É quando você for engravidar, quando você for querer ter E filho. jamais você dá um diagnóstico, né, assim, eu acho de uma crueldade Não é. muito grande. Por exemplo, eu fico imaginando o doutor Tiago, que é o especialista em ultrassom fetal, né, também, que você vê os fetos ali mal formados, que você vê coisas que você viu que está fora da normalidade. Como falar isso de uma maneira assim que humana, na verdade, assim, eu sei que é ruim você dar diagnósticos ruins, eu acredito que você já deve ter dado notícias não tão boas, notícias que a gente não quer ouvir, mas que é preciso, né? E nesse momento, por exemplo, o doutor Tiago faz aqueles quadros maravilhosos, né? Aqueles quadros, o ultrassom 3D. Gente, ele faz na clínica dele, como é? Existência. Não, no Impressão a 3D. impressão 3D. Gente, a impressão 3D é a coisa mais linda, mais linda. Vão lá no Instagram dele para ver. É o rostinho do seu neném. Você fez até um do seu neném, não foi com ele? Sim. Não é É emocionante? lindo demais. A gente fica olhando aquilo, ele faz as fotos. E aí, eu fico imaginando, esse é o lado bom da vida de vocês, que é mostrar a felicidade. E quando tem o engasgo? Porque acho que vocês devem passar por isso. O doutor Tiago já deve ter visto feto que É. não se desenvolveu, ou que veio com uma formação, ou principalmente no coração, né, doutor Tiago, assim, que tem cardiopatia, é isso? Sim. Como é nessas horas? De chegar para a mãe e dizer, olha, o seu filho pode ter uma cardiopatia. Na verdade, assim, é uma formação muito delicada, né? A forma da gente passar o momento para quem vai receber essa informação,
né? Mas a gente tenta passar da forma mais serena possível, de forma acolhedora, né? Não fugir das grosserias, digamos assim, né? Talvez aqueles radicalismos, aquela soma de um mais um é dois, vai acontecer isso. E nem sempre é isso, entendeu? Depender do caso, né? Tem coisas que nos surpreendem, por mais que seja assim, olha, o prognóstico é esse, mas, sabe, a forma de você tem que ter um acolhimento, digamos, diferenciado e diferenciar, e você é só ao longo da vida, você vai, às vezes, realmente esmerilhando bem isso, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente tem talvez o ímpeto de ser mais, digamos, mais assim, um ideal é objetivo, né? Mas acho que sempre o ideal é você realmente passar a melhor informação possível, mas de uma forma que, digamos, você tem que entender que ali, por trás de toda aquela história, tem um ser humano, né? Sim. Que ele tem sentimentos, ele na verdade está diante dos sonhos, né? Você se tocou na questão, seja a paciente que quer realmente engravidar por conta da endometriose, ela está na busca de um sonho, ou seja, para uma paciente que está grávida, que está ali com um sonho que, Que né, vai ter o neném. pois é, e você, de repente, você tem algo que não é esperado, né? Às vezes, eu gosto muito de comparar até uma gestação, né? Já que você tocou na questão da gestação, mas a gente pode até pular antes nesse vagão, né? Digamos assim, eu gosto muito de comparar com uma viagem de trem. Não é que uma viagem de trem, você entra digamos, numa estação, e o seu objetivo é sair em outra estação, né? É. Você nunca imagina que no meio desse percurso possa haver alguma coisa que possa te tirar desse trem de forma emergencial, vamos dizer assim, né? Isso seja para qualquer situação, né? A gente esteja conversando aqui em relação até a paciente com endometriose, principalmente nas gestantes, né? É, é engraçado porque, assim, cada profissional tem a sua conduta, né? E aí eu fico imaginando quando é coisa boa. Vocês devem se divertir, não? Assim, lá no consultório, com a mãe, dizendo, ó, narizinho, parece mais com quem? Com a mãe ou com o pai? Tem essas coisas no ultrassom? Tem. Porque ultrassom é Graças a imagem. Deus, acho que 90% do É, tempo, É, no né? ultrassom é, é imagem, né? E a imagem, ela desperta na gente algo bom. sim. Ela desperta um sentimento de, ai, daqui a pouco eu vou ver ele aqui ao vivo, né? A descoberta, né? Por enquanto eu tô vendo ele aqui na transmissão, mas daqui a pouco. Isso é até um fato bem interessante, assim, uma coisa pessoal minha que aconteceu, né? De repente eu estava em Fortaleza, fazendo exame, e teve uma paciente que ela viu algumas imagens que eu tinha feito, né? E aí ela insistiu, né? Doutor, eu quero que você faça esse exame, não sei o quê. Na verdade, ela queria aquele examezinho do 3D, né? Vai fazer o E o grade 3. 3D, vamos só fazer um parênteses aqui, tem tempo para fazer, né? Tem um Tem. tempo gestacional. Qual é o tempo gestacional? Isso, o ideal é entre 29 até 32 Sim. semanas, eu acho que a gente tem, né? Mas, assim, depende muito também do modelo, né? Digamos assim, às vezes o bebê tá ali escancarado, olhando ali, O artista O você, tem que estar. o artista. artista, né? O artista tem que estar Né? querendo. Digamos assim, o ator principal, né? Às vezes ele tá ali, né? Bem disponível para ser captado, né? Sim. Mas Então, assim, é voltando algo lá. bem interessante. Teve uma época, eu não sei, eu não lembro nem exatamente quem é a paciente, né? Ela me procurou e eu fui assim, todo, poxa, eu vou fazer e tal, vou fazendo mais. E ela insistiu bastante, né? E reservei uma tarde para isso, né? Eu fui, ela chegou de repente, com o marido dela e eu, vou fazer e tal. Eu fiz a imagem aí. Cara, mas assim, foi um momento tão diferencial, assim, foi um momento muito Especial. marcante, foi marcante. Assim, para mim foi um divisor de águas, entendeu? Assim, eu vi quanto aquilo ali até é bom para paciente, entendeu? Porque a gente sempre está em busca de diagnóstico, fazer o exame realmente para fazer as avaliações, né? E foi um momento ali que mudou muito isso aí, né? Então, dali surgiram ideias, né? E surgiu a ideia de estar, inclusive, até imprimindo isso aí, né? Não era uma coisa assim objetiva. Eu já fazia algumas outras coisas, eu sou bem curioso em outras e eu gosto muito de somar essas ideias, né? E surgiu essa história aí que você está falando ali, realmente da impressão 3D, ou seja, das impressões, né?
mas surgiu a partir de um momento de um casal que eu nem imaginava, entendeu? De repente estava a paciente chorando, o paciente chorando também, o marido, né? Eu quase chorei, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é bom demais, entendeu? Então, assim, traz um ar de positividade, um ar muito bom, né? É assim, é um sonho que está prestes a se realizar e que vem com todo esse poder, né, de transformação. Não é lindo? Sabe o que eu falo? Pessoas são portas na nossa vida. E através de um paciente que foi atendido, veio ideias, ou seja, abriu uma porta. Eu acho isso tão interessante. Cada um que a gente cruza, se a gente puder olhar para a pessoa, seja quem for, Realmente se importar, se se interessar, importar né? e olhar de verdade para aquilo, você recebe insights. Assim, eu acredito muito nisso, que Também. o divino, ele está sempre com a gente. E quando a gente se conecta com alguém, tem um propósito, e a gente tem que olhar para aquele propósito. Buscar, né? É entender, porque assim, às vezes é um insight que ela te deu, às vezes é algo que, olha, não fale isso agora, fale isso depois. Às vezes são coisas tão simples que eu chamo de milagres. São as pílulas milagrosas do dia a dia que a gente tem. E isso enriquece o nosso ser humano e enriquece o nosso profissional. Coisas que a gente fazia de um jeito, a gente pode fazer de outro, não é? Eu acho isso muito, Eu acho que muito se você incrível. Obrigado. sempre fazer isso de forma realmente com amor, né? Sempre você colocar amor no trabalho, naquilo que você está fazendo, você tende a ter acesso a tudo isso, É verdade. né? Você vem natural, né? Vem. Agora, sim, dá um conselho para elas, assim, que uma dica, um conselho que vocês poderiam dar para as pacientes que estão aí em tratamento ou não, ou gestante, fiquem livres para dar aí deixa fluir agora do coração. Para que vocês querem direcionar essa fala? Acho que para todas as mulheres que sofrem de dor, né? Aquelas que assumem, as que não assumem também, é importante, né? Quando realmente alguém escuta, como você falou, alguém que se conecta, alguém que realmente está interessado no que ela está falando. Às vezes a gente vê alguma paciente que chega para uma consulta e você vê que ela acha que você não vai acreditar nela. Você vê É que mesmo? ela já sabe, já foram tantas vezes, ninguém nunca acredita. E você vê que ela demora um pedaço até realmente abrir, baixar ali a guarda. Já foram tantos anos dizendo que sente e ninguém escuta, né? Então demora esse pedaço, né? Mas acredite, né? No que você está sentindo. Elas sentem, mas os exames não vêm, os médicos não entendem, os médicos não dão diagnóstico. E o dia a dia a gente vê pacientes que passam por isso há 10, 20, 30 anos. É o normal, é o comum. É, é, Acreditam é, e é, vão atrás, né? não deixar, não acreditar que dor é normal. É. Apesar de ser difícil, porque muita gente tentando convencer que é normal, né? É normal, é normal. É normal, tá tudo normal, tá Gente, tudo vamos bem. sair aí E assim, isso é do uma normal. mensagem que fica somente, não somente para essas pacientes, né? Fica para todo mundo que está nessa jornada junto, né? A paciente em si, mas às vezes está a mãe, o pai, um amigo, um companheiro, uma companheira tá ali junto, né? E desmistificar isso realmente, entendeu? Entender que a endometriose é algo real e que realmente acomete muitas mulheres, né? Então, assim, eu acho que a paciente ela nunca deve deixar de buscar esse acolhimento, tá? Ela tem que acreditar realmente na força que existe dentro dela, busca desse intuito de uma melhor da qualidade de vida, né? E ela precisa realmente, como o Lucas falou, ela precisa ser ouvida, ela precisa de respeito, assim, naquela queixa que ela está tendo, né? Que às vezes ela é negligenciada por vários motivos e vários anos, né? Não é uma coisa assim que veio de primeira, né? É uma coisa que às vezes demora muito tempo para chegar a esse diagnóstico, né? Então ela precisa muito dessa rede de apoio, né? E visar realmente na saúde dela, né? E visar também no futuro que ela tenha, seja lá o objetivo que ela tem. A gente fala assim, né? Mas é uma coisa muito maior, né? Ela não é só, não são só os médicos que às vezes não acreditam, às vezes é a família, às vezes é o marido, às vezes é todo mundo. Aí vai É aquela paciente só frescura. fala de dor. É frescura. E Ai, tá ela com tá tudo bem, né? frescura. Eu tenho uma Vocês já paciente Isso ouviram é isso, né? que É normal, é você a normal, é. mulher. Ah, é normal, é frescura. é, É da menstruação, é É, frescura. o normal da menstruação é assim Só, mesmo. é, não. Ou você é fraca demais para dor, como também acontece, né?
Tem uma paciente que tem aquelas que normalizam, que só aguentam, e tem aquelas que não se conformam, que vão atrás também até o final. Eu acho que eu vou fazer uma consulta Tem uma paciente depois nossa em desse comum, podcast. Eu vou fazer uma tem uma consulta. paciente, inclusive, que é nossa paciente em comum, que ela chegou para mim, foi, eu acho que um dos piores casos, assim, pelo menos nesse quesito específico, né? Ela tinha tido já 12 cirurgias. Já tinha Nossa. operado 12 vezes. E aí ela chegou, não, já me operei 12 vezes, já operei aqui, já operei ali, já, ela não era daqui, do Ceará, era de outro estado. Já tinha operado, inclusive, aqui também. Mas, o que mais que ele vai fazer, né? E nesse momento a gente, como médico, também se coloca nesse posicionamento de acreditar, não, vou acreditar. O que que você está sentindo, como é que é a sua dor, faz a avaliação toda. E aí no final eu avaliei, não, tudo bem, está fazendo sentido. Eu acho que você entendeu nesse ponto específico. Vamos examinar para ver se bate? Examinei, bateu. Não, está batendo. Fez o exame com o doutor Thiago, bateu. Ele viu no mesmo canto. Ó, tá tudo batendo. Eu sei que é mais uma cirurgia, né? Mas realmente esse lugar é um lugar difícil. É muito difícil chegar nesse canto, nem todo mundo chega tão profundo e tal. Mas eu acho que é válido. Se você quiser tentar, a gente pode tentar, porque ela já tinha tentado todos os tratamentos, não só cirurgias, mas tratamento de medicação de todo jeito. Não tinha mais o que fazer. E aí, se você quiser tentar, a gente pode tentar. Não, eu quero ficar livre dessa dor. Tá ótimo. Indicando a cirurgia, nos programas, eu recebo uma ligação da irmã dela, de outro estado, que não era o que ela morava, de outro Nossa, estado. Doutor, é isso mesmo, mais uma cirurgia, não é possível, não sei o quê. Eu também tenho endometriose, eu também já operei, mas eu fiquei boa e ela não ficou. Eu acho que é coisa da cabeça dela. Não, não, mulher. Eu acho que faz sentido, eu acho que tem mesmo. Vamos aguardar, vamos tentar. Eu acho que vale a pena tentar. Ela quer tentar e tal. E aí operamos, o paciente está bem, assim, vai voltar, porque ela é de fora do estado, então não é tão próximo, né? Mas ela disse que voltava agora em agosto para a gente ver como é que ela tá, vai passar lá no Thiago também para examinar. E é muito gratificante você ver assim, uma paciente de tantas tentativas, né, que não é fácil. E quando ela realmente muda a qualidade de vida, né, uma paciente que não conseguia mais trabalhar direito, não conseguia mais fazer suas atividades, e mudando a vida, né? Agora, num outro momento, conseguindo fazer suas atividades, é muito nossa, gratificante. gente, deve ser E mesmo. assim, é transformador isso. Fala, paciente, Transformador, não precisa inclusive, nem. para nós como médicos. É Transforma uma, dor mesmo, sim, né? é uma Tipo, paciente que às vezes ela chega para a gente com um grau de ansiedade, de dor e sofrimento, que quando ela retorna do Você nem reconhece. procedimento desse, você não reconhece. Só do astral. Aconteceu comigo de eu não eu reconhecer de É. imagino. primeira. Assim, eu falei, não, não, a senhora, tudo bem, ela tinha emagrecido, tinha virado um atleta, né? Então, eu ia perguntar isso. As atividades físicas, a comida, a alimentação, interfere aí Interfere, nessa inflamação, né? sim. Então, Assim, o tratamento, a priori, né, a gente sempre busca a questão medicamentosa, a questão mas do sair do sedentarismo, por realmente com esses exercícios físicos, e ter uma boa alimentação, né, voltada para aquilo realmente que a doença causa, que é inflamatória, né, então você busca alimentos não inflamatórios, realmente orientação de um profissional bem qualificado, voltado para aquilo, que às vezes, né, realmente às vezes tem uns profissionais que são bem mais focados, né? focados, né? Eles têm na verdade o focado que eu digo assim, é a busca da curiosidade, né? Assim, às vezes ele é daquela área, ele trabalha com tudo aquilo, mas ele trabalha tanto com aquele tipo, aquele perfil de paciente que ele é um cara, né? Especialista. Mas não que assim outros profissionais não vão, né? Mas vão chegar lá. Mas assim, quando você tem essa busca por esse conhecimento, esse tratamento, aí você é um pensamento. Quando você tem uma falha, às vezes, numa medicação, alguma coisa, aí você procura começar a procurar esse lado cirúrgico, né? Aí, assim, é aquela história que a gente conversou aqui, realmente é um tratamento sempre personalizado, né? Para pessoas que são únicas, né? E doenças que são realmente únicas, né? Ou Não são, doencinha exclusiva. é, é uma Exclusivíssima. A exclusividade, assim, exclusividade que eu não né? queria ter. É, né? Muitas vezes as pacientes chegam a fazer até mapeamento, eu falo assim, olha, tem a suspeita clínica, tem a história e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar o exame, mas eu vou torcer aqui que não tenha nada, né? A gente começa o A exame, cara, e gente vai aparece uma coisa ou outra aí, não, ó, tem trabalhando isso cada vez aqui. mais com isso, É, né? Às vezes você está examinando o paciente e aí ela não dói, aí não dói, não dói. Aí você examina, não dói nada. Aí eu quase comemoro, assim, ó, não deu nada, não deu nada, tá ótimo, graças a Deus. Ai, que coisa boa, né? Mas, assim, eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui.
Eu já queria muito, ficava sondando aí vocês, ainda bem que vocês aceitaram. E eu queria segurar um pouquinho aqui para a gente agora e para a comunidade. A gente vai ter uma comunidade aqui, meninas. É especialíssimo essa proposta que eu vou fazer para eles e eu vou jogar lá na comunidade para vocês assistirem. Fiquem ligadas, porque é só para quem faz parte da comunidade do Prontas para Parir. Nós vamos ter a presença desses dois. Eles já toparam a minha ideia maluca. E aguarde novidades, tá? Então, aqui em algum canto desse vídeo vai ter um QR Code para entrar na comunidade e vai ter um link aqui abaixo que vocês podem acessar. Eu espero muito que vocês, assim, prestou atenção aqui? Você pode parir, tá bom? Nesse endometriose. Então, né? Vamos aos especialistas. E eu quero agradecer muito vocês pela presença. Eu desejo que cada mãe que procurar vocês, que cada mulher que procurar, que quando vocês tocarem nela, que elas recebam a cura, que elas percebam a luz que existe em vocês, que elas vejam que tudo de bom vai vir através desse encontro. Amém. Muitas barrigudas para vocês, muitas cirurgias. Vocês gostaram? É ótimo. Ai, que Sempre bom. bom falar do assunto. É bom, né? É um bate-papo excelente, né? Acho que é um assunto que eu acho que ele flui fácil, né? É de, digamos assim, de grande interesse, né, da comunidade, de todo mundo que, quanto mais você escuta, mais você quer tentar entender, né? Tem muita informação, realmente é ideal você estar sempre concatenando essa informação de uma forma mais específica, né? E E com especialista. personalizada, E né? com E especialista. com, de preferência com um especialista, né? Mas tentar também entender que realmente isso tudo parte de um tratamento multiprofissional, né? E que quem talvez vai jogar as cartas ali, os centrais, né, são os especialistas, né? Mas, Então é isso. é, Muito obrigada. E eu Obrigado. espero que a gente converse mais em outros episódios. ok.